Olá, queridos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem, meus amados, é a primeira vez que eu gravo uma live, com estudos, e nós temos a intenção de, a partir desse vídeo hoje, essa live ao vivo, remetermos também para o nosso canal, o canal Graça Maravilhosa, o qual vocês podem também conferir os conteúdos que nós postamos lá e também dar o seu like. Meus amados, o tema que eu quero compartilhar nesta live, ao vivo, trata sobre a autoridade das Escrituras, sobre a autoridade da igreja. Esse tema é uma continuação de uma série de mensagens que nós temos postado lá no canal, nosso canal. Então, os irmãos querendo pegar do início, os irmãos podem dar uma chegada lá e apreciarem alguns dos estudos que nós também postamos lá no canal. E para embasar esse estudo que nós queremos assim estar transmitindo para os amados, eu gostaria que, se vocês estiverem com Bíblia em suas mãos, possam abrir no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que nos diz assim. 5:39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. A versão que eu estou usando é a versão King James, versão da Bíblia. Segundo alguns colegas, alguns pastores, teólogos, falam que ela tem uma versão muito boa das Escrituras, dá para a gente assim estar entendendo. E o outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele falando ao jovem pastor Timóteo, ele fala: prega a palavra, insiste a tempo, fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Meus amados, por que desse tema? Porque nós pretendemos falar sobre essa temática, a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Por quê? Queremos entender, a princípio, que toda a autoridade que a igreja exerce, ela emana das Sagradas Escrituras e nunca ao contrário. Então, você observa que muitas vezes nós, digamos assim, colocamos a placa da nossa igreja como instituição como acima de tudo, como se ela fosse a autoridade suprema, quando na verdade não é. A autoridade suprema é a palavra de Deus. Então perceba que a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Então toda a autoridade que a igreja tem para tratar com seus membros e também para tratar com o pecador, observamos que vem da palavra de Deus. Então não há outro método. E por que isto? Porque observamos que foi um erro, uma falha que a igreja, na Idade Média e antes da Idade Média, ela caiu em colocar toda a autoridade acima da própria igreja, ou seja, dentro da igreja, e também sobre os seus clérigos, sobre os seus líderes. Então quero dar graça e a paz ao nosso amado pastor João Galberto, que está conosco, que o Senhor possa abençoar a tua vida, meu amado. Tomando como um princípio, como uma base teológica de estudo, nós utilizamos a Confissão de Fé do Westminster, que ela trata sobre a autoridade das Escrituras. Ela diz assim, queridos: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que dá a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição,
São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que pela palavra e com a palavra testifica aos nossos corações. E aí, fazendo uma síntese dessa informação, desse artigo da Confissão de Fé do Westminster, nós podemos primeiramente observar que a igreja ela incita e move seus membros ao estudo das Escrituras, mas sua fala obrigatoriamente dela procede ou nela se apoia. Ou seja, o que é que a igreja faz? A igreja ela vai orientar os seus membros, o seu rebanho, a se voltar, a se debruçar na palavra de Deus. Ou seja, por que a igreja vai incitar o estudo da Bíblia? De onde ela tira isso? Da própria palavra. Uma outra coisa, queridos, que nós observamos é que não há maior excelência de conteúdo do que o das Escrituras. Eu posso, meus queridos, utilizar vários livros, como vocês podem ver aqui atrás de mim, como apenas uma ajuda para compreender, através de alguns colegas, alguns teólogos, a respeito das Escrituras. Posso utilizar essa Confissão de Fé do Westminster, posso utilizar vários livros teológicos, mas eu não devo perder de vista que a única base, que a centralidade é apenas e somente a palavra de Deus. Então, meus amados, observamos também nessa síntese que os seus ensinos são eficazes, seu estilo é nobre, suas partes são harmônicas, não há contradição, porque quando nós observamos, amados, alguns ramos do evangelicalismo ou do neocristianismo ou do neoevangelicalismo que vemos hoje, eles vão tirar fatores, principalmente pelo neopentecostalismo. Ele vai mostrar, na verdade, uma verdade que não existe muitas vezes, que não emana das Escrituras Sagradas. Então observamos, amados, que as partes da palavra de Deus, elas são harmônicas, elas se harmonizam. Elas, na verdade, se entrelaçam. Ela não contradiz. Ela não se contradiz. Então, queridos, outra coisa que devemos observar é que o escopo das Escrituras é revelar a vontade de Deus aos homens e dar glória devida ao seu nome. Então, qual é o escopo das Escrituras? Qual é o escopo da palavra de Deus? Revelar a vontade de Deus ao homem, aos homens caídos. Ou seja, a humanidade ela precisa, de fato, conhecer e perceber e crer que existe um Deus. E como fazer isso, irmãos? Através da palavra de Deus. Através da Sagrada Escritura. Apenas isto. E somente isto. E vamos chegar a um assunto que, posteriormente, claro, no prosseguir do nosso estudo aqui, que é um pouco polêmico, mas apenas para observar o porquê, na verdade, dos teólogos eles estudarem sobre a autoridade da Escritura. O pastor ele crê na autoridade da Escritura e passar essa crença para a sua igreja, para que a igreja creia que a autoridade suprema ali, o que determina a pregação, é a Escritura. O pastor ele é vaso, ele vai ser usado para pregar aquilo que a Escritura manda que ele pregue. E aí vem um outro assunto que é muito relevante para o nosso conhecimento, é justamente a respeito da inspiração. Veja como nós muitas vezes dizemos, quando ouvimos uma pregação de algum pastor, e nós dizemos, nossa, como esse pastor ele está inspirado. Mas será que essa terminologia de dizer que o pastor está inspirado está correta? Não seria, na verdade, o ideal ele está iluminado, ou seja, a iluminação dele, do Espírito Santo, vai buscar a palavra, ou seja, ele vai pregar o que de fato já foi inspirado, o que já foi, na verdade, escrito. Então, meus amados, um outro fato que nós observamos ainda, dentro deste contexto que nós estamos aqui explanando para os irmãos, é que as Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, ela revela o único meio de salvação. Ou seja, como é que o homem vai ter conhecimento da salvação? Como é que eu vou sair para evangelizar, sair para realizar as missões?
Como é que o homem pecador ele chega ao conhecimento da verdade, amados? Então, como a nossa confissão de fé, ela bem ensina, mas melhor dizendo, como a própria palavra de Deus ela ensina, observamos aqui que o único meio que revela, o único meio de salvação ao homem perdido, que revela Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. O texto inicial que nós iniciamos aqui este vídeo, esta live, trata o próprio Jesus dizendo, olha, você erra porque não conhece a Escritura, porque ela, na verdade, testifica de mim. Ela fala de mim. Então, meus amados, um outro fator que nós observamos aqui é que sabemos que a Bíblia, que as Escrituras, ela é palavra de Deus. Como sabemos disto? Pelas evidentes virtudes textuais, pelo convencimento de sua mensagem e pelo testemunho interno do Espírito Santo, que age em nós por meio delas. Então, observe que como é que nós sabemos que a Bíblia, que a Escritura, ela é palavra de Deus? Então a resposta é pelas evidentes virtudes ou poder que ela demonstra através de seus textos, a sua autoridade divina para a nossa fé. Observamos, irmãos, que a Bíblia é para nós a suprema verdade. A Bíblia é para nós a suprema verdade e, consequente, a autoridade divina para a nossa fé confessional e nossa conduta cristã. Então, o homem, ele é cobrado, o membro da igreja, o crente, o cristão, ele é cobrado a ter uma vida de testemunho, a ter uma vida prática, a ter uma conduta realmente que é plausível para a sociedade, porque a própria palavra de Deus exige isso, irmãos, de nós, servos do Senhor. E observamos, irmãos, ainda que em meio a tudo isto, através desta síntese que nós fizemos aqui do artigo da Confissão de Fé, e também tomando como base central, como base principal, a palavra de Deus nos textos que nós iniciamos, para os irmãos, né, que não pegaram no início, João 5:39 e 2 Timóteo 4:2. Então, texto base, na verdade, para mostrarmos que a Bíblia, ela é, na verdade, segura. Ela é, na verdade, queridos irmãos, a nossa única regra de fé e prática, por onde nós, servos de Deus, somos moldados. E em meio a essa síntese que nós fazemos, nós perguntamos aos amados, qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja? Graça e paz, meu amado pastor Edilson, que Deus te abençoe, queridos. Então, qual o papel da igreja, queridos? Em meio a tudo isso, o papel da igreja é testemunhar a palavra de Deus. Lembramos que a igreja, ela não a cria, ela não a determina, ela não supera. Então veja, qual é o papel da igreja em meio a tudo isso, irmãos? Testemunhar o que já está escrito. Testemunhar o cânon sagrado. Então ela não cria o cânon, ela não determina o cânon, ela não supera o cânon. Então veja, meus amados, que tudo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, vem da palavra de Deus. O que impulsionou, meus amados, por exemplo, a reforma protestante do século XVI? Percebamos que a reforma protestante, queridos, foi um retorno aos padrões bíblicos do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então foi um retorno, foi uma carência, foi uma observação. O que é reforma? Muitos crentes não conhecem o que é reforma, não sabem o que é reforma, não aceitam a reforma. Mas o que ela é? Ela, na verdade, irmãos, ela foi um retorno aos padrões bíblicos, uma exigência. Por quê, queridos? Porque a base da reforma não foi apenas um homem revoltado, como alguns historiadores, né, como alguns professores ensinam na escola que Lutero se revoltou contra a Igreja Católica. Não foi, irmãos. Não foi apenas um homem revoltado com o sistema cristão da época, mas percebamos que a reforma ela foi um retorno às Sagradas Escrituras. O que se observa, irmãos?
a chamar de atenção para que o homem, para que a igreja, para que o cristão, ele retorne aos padrões bíblicos, ele retorne à Sagrada Escritura, ou seja, à centralidade das Sagradas Escrituras. E que ela possa, sim, na verdade, a igreja, ela colocar as Escrituras em seu devido lugar. Ou seja, qual o devido lugar das Escrituras, irmãos? Ou seja, ela sendo autoridade bíblica, ou seja, autoridade na pregação, autoridade para que a igreja, na verdade, ela caminhe na sua conduta cristã neste mundo. Havia, queridos, ali na Idade Média, uma centralidade, não nas Escrituras, propriamente dito, queridos, mas na igreja romana. E aí, quero também observar os amigos, né, que possivelmente possam assistir esse vídeo. Aqui nós não estamos, na verdade, falando algo que vai ofender a sua religião. Essa não é nossa intenção, mas é observar através de fatores bíblicos e fatores históricos o que realmente foi a reforma, o que realmente é a autoridade das Escrituras. E será que a igreja, na verdade, ela pode ser autoridade acima das Escrituras? Vamos ver. Será que a tradição, ela pode se equiparar, ela pode andar igual, ela pode caminhar junto com as Escrituras, ela pode determinar junto às Escrituras como a igreja, na verdade, ela deve caminhar, como a igreja, ela vai, na verdade, determinar a sua vida? Então, meus amados, observamos que havia uma centralidade não nas Escrituras, mas, como nós estamos aqui a observar, na igreja romana, centralizando o poder e a autoridade em quem? Em seu líder, em todas as questões de fé e de moral, bem como o poder de receber, produzir e comunicar novas revelações sagradas, como expõe aqui Eduardo Carlos, né? Quando ele fala no seu livro, na sua obra, O Problema Religioso da América Latina. O que é que ele diz? Prestem bem atenção. Com o decreto, porém, da infalibilidade papal, pelo Concílio Vaticano em 1870, a voz da igreja fundiu-se na voz do Papa Pio IX, o primeiro infalível. Assim interpretando, esse decreto declarou, ou em latim, né, La tradizione son io, que quer dizer, a tradição sou eu. Ou seja, o que é que o Papa, através aqui do Concílio Vaticano, ele vai dizer, olha, a tradição sou eu. Ou seja, eu sou autoridade sobre a igreja, eu sou infalível, eu não peco, eu não erro, e eu posso determinar o que a igreja ela vai crer e como ela vai crer. E operou-se, irmãos, uma franca evolução da autoridade infalível no seio do catolicismo romano, conforme observamos. Das Santas Escrituras passou ela virtualmente para a igreja. A igreja restringiu-se ao clero, o clero absorveu-se num papa, e assim, queridos, em 1870 para cá, o papa ele tornou-se oficialmente o órgão da infalibilidade divina na terra. E aí nós podemos, queridos irmãos, fazer uma breve observação aqui, num próprio Catecismo Católico, né, na visão reformada. A Igreja de Cristo é filha das Escrituras e na qualidade e condição de filha é por ela educada. Depois vamos ver aqui o que diz, na verdade, o Catecismo Católico sobre as Escrituras. Então observamos que na visão reformada, na visão dos reformadores, na Igreja reformada, ainda hoje, a Igreja ela deve ser crida como a Igreja de Cristo, ela é filha das Escrituras e não mãe das Escrituras, e não determinante conforme as Escrituras. E na qualidade e condição de filha, a igreja ela é educada pelas Escrituras. Para os reformadores, amados, a autoridade final em matéria de revelação de Deus e de sua vontade, tanto em assuntos de fé como também de comportamento ético, é a Escritura Sagrada sem os apócrifos, ou seja, aqueles livros que foram acrescidos, né? Aqueles livros que o cânon entendeu que não é inspirado. Então, sem os apócrifos, não há igreja com a sua tradição
e seu ministério episcopal. Então, observe bem. A palavra da igreja, amados, deve ser crida quando emana das Escrituras. Ela merece confiança dos fiéis na medida em que expressa irrestrita fidelidade na missão, na pregação, no ensino e no testemunho à palavra de Deus. A palavra de Deus. Ou seja, a igreja, a palavra da igreja, ela deve ser crida quando ela emana das Escrituras. Porque foi, irmãos, que Paulo até elogiou os crentes de Bereia, ou os crentes bereanos. Porque tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo ia falar, eles iam conferir se realmente era aquilo que ele estava falando nas Escrituras. Ou seja, a ideia aqui do texto sagrado é que a Escritura em si, ela deve ser crida, ou seja, ela é a base, ela é o centro da pregação. Então não é os livros que eu tenho, o centro da pregação, não é o que alguém me disse, mas a própria Bíblia. Ela é a regra daquilo que a igreja deve crer. Então pode-se dizer que tal posição, meus amados, não mais se observa no novo catolicismo. Para os que dessa maneira pensam, vamos ver o que diz, na verdade, agora sim, a respeito do catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II, sendo intérprete de suas resoluções dogmáticas. Primeiro, ele vai dizer o quê? Que a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura é uma fonte comum. Ou seja, por isso que você vai ouvir, alguém vai dizer, olha, nós cremos na Bíblia, mas também cremos na tradição. De onde é que o católico ele tirou isto, irmãos? Daqui, do catecismo. Mas veja que ele foi remodelado, modificado, irmãos, depois do Concílio Vaticano II. Lá no capítulo 2, na parte 80, né, a linha 80, nos diz assim, queridos, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. O que é que ele está dizendo aqui? Que tanto a tradição como as Escrituras, elas se fundem, ou seja, elas têm a mesma visão, o mesmo fim. E aí, meus amados, continua dizendo ainda, no capítulo 2, na linha 82, daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então, como falei antes, eu não quero aqui, na verdade, estar criando um problema com os amigos católicos, mas é o que de fato está sendo observado aqui, e é o que nós queremos chegar, na verdade, com esse estudo, mostrando que a única autoridade aqui sobre a igreja é a Escritura. O nosso tema, queridos, a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja, e não a igreja sobre a autoridade das Escrituras, ou seja, ela sendo autoritária para com as Escrituras. Então, sempre ao contrário. Ainda nos diz, no capítulo 3 do Catecismo Católico, na linha 84, fala que o patrimônio sagrado da fé, ou, em latim, o deposito fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Então, de onde vem, na verdade, irmãos, aquilo que Lutero ele vai discordar e chegando, na verdade, a elaborar as 95 teses, colocando ali na porta de Heidelberg, ele mostrando, olha, eu discordo disto. Por que isso, irmãos? Porque nada daquilo, entendendo Lutero, fazia parte da palavra de Deus. Fazia parte apenas da tradição, dos concílios, mas não em si da palavra de Deus. Então, meus amados, observando aqui ainda, no capítulo 3 do Catecismo Católico, a linha 95, observamos que fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino,
conforme observamos, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados, ele vai mostrar aqui, olha, eles casam. Eles estão entrelaçados, de tal modo entrelaçados e unidos, que um não tem consistência sem o outro. E aqui, meus amados, observamos. Quando Paulo diz, olha, apenas a Escritura, você prega a Escritura, ela é inspirada, ela pode de fato converter o homem, ela pode ensinar, ela pode redarguir, ou seja, a Escritura, veja que ele não fala de tradição. E aqui a gente está recorrendo à base em si, amados, para chegar àquilo que nós estamos aqui ensinando, aqui dando esse estudo. Veja que ele vai dizer que fica, portanto, claro que segundo o sapientíssimo plano divino, aí ele bota a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem o outro, e que juntos, cada qual, a seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Então, né? Olá, Luiz, graça e paz, meu amado irmão, graça e paz aí, Ramiro, Deus te abençoe. Então, perceba, queridos, que ele vai mostrar aqui que estão entrelaçados, juntos e unidos, para quê? Com o fim de quê? Salvação das almas. Aí quando você recorre à palavra de Deus, você vê que somente o Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, pode converter o homem do seu mal, do seu pecado, e trazê-lo para o céu. A Igreja Romana, queridos, afirma de uma forma peritória que as almas são salvas pelo conjunto de 3 agentes salvadores em ação unificada. Ele vai dizer que a tradição, alinhada em primeiro lugar, perceba que na ordem aqui do catecismo, ele vai colocar a tradição em primeiro lugar. A tradição, em segundo lugar, aí vem as escrituras, em terceiro lugar, o magistério eclesiástico, ou seja, o clero. Então, esses unidos, eles têm, na verdade, o poder de salvar o homem. Ele tem o poder, na verdade, de dar salvação à alma. E dentro, meus amados, destas questões do passado e também em nossos dias, observamos aqui que há um eco da reforma. Que eco é esse, irmãos? A reforma sustentou, queridos irmãos, e ainda sustenta hoje os crentes, na verdade, que observa o porquê da reforma. Ele vai observar o seguinte, que há um eco primado do sola escritura. A palavra aqui latina, sola escritura, quer dizer somente as escrituras, sem nada acrescentar, sem nada, na verdade, enxertar, mas ele vai mostrar somente as escrituras. Então esse eco ainda está hoje, ainda ecoa. Então, meus amados, a palavra de Deus, a qual nada se acrescentará. O que é que nos diz a palavra? Nada acrescentareis à palavra. Paulo ele vai, de fato, falar de uma forma mais enfática, quando ele diz, olha, se vier um anjo, e vier, ou mesmo eu, vier pregar outro evangelho, ao qual estou pregando, que esse seja o quê? Anátema. Então veja, meus amados, que não há um outro evangelho, não há, na verdade, uma outra realidade, não há uma outra tradição. Então, contra a doutrina e a prática da insuficiência da revelação das Escrituras, aí vemos aqui, lá no século XVI, os reformadores sustentaram e testemunharam a sua absoluta e plena suficiência. Né? Então, cortando, na verdade, esses ismos e esses praqueis, ou porquês, ou serais, observamos aqui, amados, que a reforma em si, o seu conteúdo, o seu teor, o seu eco até os dias de hoje, reflete, na verdade, um retorno às Escrituras. E aqui nós trazemos uma reflexão. Será que hoje a igreja ela não está precisando retornar às Escrituras? Será que a igreja não está precisando urgentemente rever seus conceitos através das Escrituras? Será que aquele culto que eu ofereço a Deus tem sido culto bíblico? Tem sido um culto conforme as Escrituras? Então, queridos, observamos que esse eco da reforma
da suficiência da Escritura e nada mais acrescido, deve ecoar hoje em nossos ouvidos, em nossas igrejas, em nossos ministérios, em nossos pastorados. Somente a Escritura. Então observamos que, por exemplo, se hoje temos um culto na igreja e não tem o grupo de louvor, se não tem na verdade o coral da igreja, se não tem o cantor da igreja, será que a pregação da palavra, o ensinamento não é suficiente? Então, amados, observamos que a palavra ela é suficiente para dar ensinamento ao crente, para dar condições de ele caminhar. Então, amados, observamos que a igreja entendia a reforma gerada pelo verbo divino, revelado nas Escrituras e encarnado entre os homens, tem por objetivo o quê? Essenciais. Viver a palavra de Deus, ensiná-la aos seus fiéis, testemunhá-la diante do mundo, pregá-la aos pecadores. O que podemos observar, irmãos? Os pecadores estão clamando. Os pecadores, muitas vezes, não conhecem Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Estranham a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Vem aqui para o sertão para você ver. Vá para os sítios. Vá para a zona rural. Ou vá para a cidade mesmo. Para você ver a falta de conhecimento que há. E a sede também de conhecer Deus. Então, meus amados, eu quero concluir este estudo, esta palavra, observando primeiro que a igreja é filha da palavra revelada e encarnada. A igreja não é mãe da palavra. A igreja não é mãe da palavra. Segunda coisa, ninguém melhor que a filha, que é a igreja, para entendê-la, submeter-se a ela e proclamá-la pela pregação, pelo ensino e pelo testemunho. Não é apenas, queridos, sermos crentes bíblicos, não é apenas, queridos amados irmãos, termos a Bíblia debaixo do nosso braço, mas observamos que é testemunhar com a nossa vida o que a Bíblia de fato requer de nós. A Bíblia, meus amados, numa visão reformada, ela é suficiente e eficiente instrumento divino para a salvação. A Bíblia, apenas a Bíblia, somente a Bíblia, ela é eficiente e ela é suficiente para a salvação, na habilitação e santificação dos fiéis. Então, quer buscar santificação? O irmão quer ser santo? Ah, pastor, mas eu vou escutar uma música que fala sobre santificação, eu fico todo arrepiado, eu fico mexido, eu fico tocado, eu choro. Então, meu amado irmão, isso não quer dizer santificação, isso quer dizer emoção. Você se emociona, mas quer dizer santificação, porque muitas vezes não há uma mudança de vida, não há uma mudança de conduta, não há uma mudança de caráter. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós deixamos de ver a vontade de Deus na sua palavra para ver apenas o que nós queremos ver. Então, queridos amados irmãos, devemos refletir o que Paulo diz a Timóteo. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê, queridos? Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Então ele vai dizer, para ensinar, primeiramente, para ensinar. Segundo, para repreender. Terceiro, para corrigir. Quarto, para educar na justiça. E por que isso, irmãos? Porque a Escritura ela é apta para isso, ela é útil para isso. Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Sabe por quê? Para que o homem de Deus, ou seja, para que o crente, seja perfeito e perfeitamente instruído, ou habilitado, capacitado para quê? Para toda boa obra. Então, para isso é que a Escritura, irmãos, foi deixada para a igreja. Então perceba, qual é a autoridade na igreja, irmãos? A Escritura. E por que nós observamos esse tema hoje, que nos fala a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja? Sabe por quê, queridos? Porque lá no passado, então tinha-se uma visão, e ensinava essa visão de que a igreja ela era a autoridade. Que a igreja ela tinha autoridade através
do seu clero. E não só ela, mas também a tradição, mas também o seu corpo eclesiástico. Então tinha autoridade. Veja, amados, vimos aqui hoje que não só a Escritura, mas dentro do catecismo católico observamos que na formação vem primeiro a tradição, segundo as Escrituras e terceiro o corpo eclesiástico, ou seja, o clero. Então veja que a Escritura, na verdade, ela fica no meio. E aí conclui dizendo que esses três, tradição, Bíblia ou Escritura Sagrada, e também o corpo eclesiástico, são capazes ali, como observamos, de conduzir o homem à salvação, de dar salvação. São autoridades. Então, amados irmãos, eu quero estar agradecendo a todos que acompanharam essa nossa live, a primeira live que a gente fez, que nós fizemos. Não tenho costume, tenho mais costume de gravar o vídeo sozinho, mas ao público não. Mas aí espero que os irmãos tenham compreendido, tenham aprendido um pouco. Posteriormente, se quiser depois perguntar alguma coisa, pode perguntar, que depois a gente vai estar, nós vamos estar respondendo na medida do possível. Se Deus permitir, se tudo der certo, queridos, o próximo estudo que nós queremos assim trazer novamente como live, traz como tema as Escrituras Sagradas. 2 pontos. Revelação da vontade de Deus. Será o nosso próximo tema, irmãos. Escritura Sagrada. Revelação da vontade de Deus. Que Deus possa abençoar. Aí Janira está aí, Janira Correia, irmã do nosso amado, querido presbítero Ismael, se eu não me engano, é da Assembleia de Deus, o Ismael. Nós temos também o Luiz Cunha, o pastor Ronilson esteve conosco, o Ramiro, o João Galberto, o pastor Edilson. Então que Deus abençoe vocês e outros que eu não vi rapidinho aqui, mas que possam se sentir abraçados por nós, e também aquele abraço fraterno entre irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém?